Vamos dar sequência aqui na nossa infindável exposição de Samuel, capítulo 21. Diz assim o texto. Vamos ler o capítulo todo, depois a gente ora. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro, nem temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? E responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes e Gileade, os quais os furtaram da praça de Batseã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. E de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel, e desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi Benob descendia dos gigantes, o peso de bronze de sua lança era de 300 siclos, e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Eleanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como um eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nós suplicamos que nesse momento o Senhor fale conosco, o Senhor fira os nossos corações, exponha a nossa nudez, a nossa vergonha, o nosso pecado, para que nós, com os olhos atentos em Cristo e em Cristo somente,
corramos para Ele, para que Ele nos cubra com seu sangue e nos oriente na nossa caminhada, na nossa jornada em direção ao Teu reino, em direção à Tua glória, para que o nome dEle seja exaltado em nossas vidas. É o que nós suplicamos, no nome de Cristo, confiando no auxílio do Teu Espírito. Amém. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Machado de Assis. Maravilhoso. Leitura obrigatória. Quando Machado de Assis escreve Memórias Póstumas, é uma sátira, é uma crítica à vida da sociedade brasileira no final do século XIX. E ele pinta um quadro, Brás Cubas, né, está morto, e ele abre o livro dessa forma. E ele narra a sua vida desde a sua infância até o fim, mostrando que tudo aquilo que ele buscou na sua vida, tudo aquilo que ele intentou e os seus amigos, era futilidade. Nada. Ele agora morto, olhando para si, olhando para sua vida, ele descobre que ele viveu em vão. Uma vida vivida centrada em si mesmo é inútil. E agora esse epílogo do livro de Samuel, que começa do capítulo 21 até o capítulo 24, nós temos 6 relatos sobre a vida de Davi. Eles estão organizados não de forma cronológica, mas de forma intencional, como um quiasmo. Esses 6 relatos, assim como o Memórias Póstumas é um quadro da futilidade da vida centrada em si mesmo, é um quadro de um rei que falha, mas o seu reino todo é centrado em Deus. E, portanto, ele prospera. O primeiro relato que nós lemos aqui, do capítulo 21, verso 1 até o 14, ele vai mostrar uma fome e como Davi, como rei, lida com essa fome, que é sendo fiel às suas alianças, especialmente a aliança que ele faz com Deus. O segundo relato, do verso 15 até o verso 22 do capítulo 14, fala sobre a coragem dos homens de Davi, que eles matam 4 gigantes. Capítulo 22, que nós veremos no próximo sermão, é as palavras de Davi, um cântico de louvor de Davi, no início do seu reinado, quando Deus o livra de Saul e os seus inimigos. Capítulo 23, do verso 1 ao verso 7, nós temos as últimas palavras de Davi, que é um cântico de louvor a Deus também, formando o centro desse quiasmo. Do verso 8 ao 39 do capítulo 23, de novo, os valentes de Davi. E do capítulo 24, nós temos a peste, por conta do pecado de Davi, e como Davi, sendo fiel à aliança com Deus, ele intercede por seu povo. O centro dessa organização textual, literária, o capítulo 22 e o capítulo 23, o começo, eles mostram que do início do seu reino até o final, a coisa mais importante para Davi era Deus. Deus e Deus somente. E acho que isso fala muito sobre a nossa vida também, né? Do início ao fim fica a questão. Nós temos vivido de forma que Deus é o centro? A nossa vida tem se portado ao redor da palavra de Deus ou nós temos caminhado com os nossos próprios pés
vivendo para si mesmo de forma inútil, como a sociedade brasileira do século XIX, só do século XIX, né, aquele recorte do século XIX. Vamos ao texto. Capítulo 21 começa com uma fome. Começa com uma disciplina. E Davi pergunta ao Senhor, depois de 3 anos sofrendo, Davi consulta ao Senhor e o Senhor lhe responde: há culpa de sangue sobre Saul e sua casa, porque ele matou os gibeonitas. O texto depois vai informar quem são os gibeonitas, e nós lemos aqui, Josué 9, que é o pacto de Josué com os gibeonitas no momento em que eles estão conquistando a terra. E é muito interessante que, quando nós lemos Josué 9, o texto é muito claro de dizer: os israelitas não consultaram ao Senhor na hora de fazer a sua aliança. Porém, depois que a aliança foi feita em nome do Senhor, ela não pode mais ser quebrada. Deus valida no momento em que o seu nome é mencionado no pacto. E algo que é feito em nome do Senhor não pode ser revogado. Você não pode jogar o nome do Senhor na lama como se ele fosse uma moeda de troca barata. E olha que interessante. No final do verso 1 ele diz: a culpa de sangue sobre Saul e sua casa. Há um aspecto corporativo no reino de Deus que nós facilmente nos esquecemos. Eu e a minha casa, nós prestamos contas individualmente da nossa vida diante de Deus, mas eu presto conta sobre a minha casa como um todo. O rei presta conta sobre Israel como um todo. Nós, pastores, prestamos conta sobre vocês como um todo. Há um aspecto corporativo no reino de Deus que vai muito além da questão da nossa fé individual. Nossa, bati no microfone aqui. Pode ter dado aquele estouro depois. Da nossa fé individual. Vai muito além da nossa fé subjetiva, porque nós estamos em aliança como povo de Deus. E Saul estava em aliança com os gibeonitas, no momento em que Israel, lá em Josué, muito tempo atrás, fez uma promessa e disse: diante do Senhor vocês serão poupados. E Saul simplesmente ignora isso, e ele quebra essa aliança, ele despreza o nome do Senhor que foi invocado sobre aquela aliança, e ele mata os gibeonitas, persegue os gibeonitas. E a justificativa que a gente tem aqui, no verso 2, no final do verso 2 é: Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. E aí a gente lembra daquele episódio em 1 Samuel 15, em que Deus fala assim para Saul: destrua os amalequitas, que não sobre nada, o seu gado, não sobre nada. E Saul poupa os amalequitas. E aí Samuel olha para ele e fala assim: o Senhor te rejeitou. Saul faz aquela birra, puxa a capa de Samuel, rasga. E aí Samuel vira e fala assim: hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e te entregou a outro que é muito melhor do que você. Imagina a cabeça de Saul, que a gente já sabe que ele era um louco, um psicopata. A cabeça dele: o Senhor tirou o reino de mim porque eu poupei os amalequitas, porque eu fui misericordioso. Agora todo mundo que não é Israel, lenha. É muito fácil entender o zelo de Saul. Hora errada, justificativa errada.
pecado, pecado e atrás de pecado. E no seu zelo, sem fundamento nenhum, ele destrói a aliança que Israel tem com os gibeonitas. E ele mata. Os gibeonitas vão falar para Davi que Saul os perseguiu e os assolou para que eles não tivessem paz dentro dos limites de Israel. Esses homens que foram tidos lá em Josué como servos do tabernáculo, eles que cortariam lenha e tirariam água dos poços para servir no tabernáculo, eles não achavam lugar em Israel nos tempos de Saul. E aí é muito interessante a pergunta que Davi faz no verso 3, que é: o que vocês querem que eu faça? E aí mais importante é: que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Que resgate? Essa palavra no original, ela traz a ideia, ela não é um substantivo único, ela traz a ideia de o que eu posso fazer para aplacar a ira que foi colocada sobre nós. É de onde vem a ideia de propiciação. Davi está perguntando: o que eu tenho que compensar com vocês para que a mão irada de Deus se retire de sobre nós? Nós estamos em falta. Como eu posso aplacar a ira de Deus sobre nós que estamos em falta? E aí os gibeonitas colocam de forma muito clara, não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e a sua casa. Davi, nem se você falasse que agora toda a terra de Israel era dos gibeonitas. Nada disso serviria. Nada disso serviria. Tá todo o ouro do mundo, não paga. Todos os tesouros dos reinos, não paga. Porque sangue foi derramado. E a lei exige que aquele que derramou sangue pague com sangue. Veja, os gibeonitas não têm intenção de fazer guerra com Israel. Eles não querem retribuir a Israel. A gente não vai perseguir vocês. A gente não quer matar ninguém de Israel. Mas tesouro não paga. E aí Davi vai além. Então, o que paga? A casa de Saul. O pecado corporativo de Saul, ele é respondido pela sua casa. 7 homens da casa de Saul devem ser pendurados. E aí o 7, a simbologia do 7, vocês já estão cansados de saber, é a quitação plena da dívida. E aqui pode parecer estranho, porque toda a linguagem que a gente está vendo, propiciação, eles falam assim: queremos 7 homens da casa dos filhos de Davi para que enforquemos ao Senhor. Dá a ideia de que está sendo feito um sacrifício para aplacar a ira de Deus. E isso seria abominável. Deus não exige, nunca exigiu e nunca vai exigir sacrifício dos seus filhos. E pode até parecer uma contradição, porque Deuteronômio 24 fala que os filhos não respondem pelo pecado de seus pais e os pais não respondem pelos pecados de seus filhos. Mas nós aqui não estamos olhando individualmente para as pessoas, nós estamos olhando para Israel enquanto reino de Deus. E de novo, a questão corporativa vai além da nossa individualidade. Nós somos membros uns dos outros, assim como Israel é membro uns dos outros. E Deus não olha para o seu povo, para o seu reino, de forma exclusivista.
E Davi fala, tudo bem, a lei exige que o sangue do faltoso seja derramado, o sangue do homicida seja derramado. O sangue de Sete será derramado pelo povo que caiu pelas mãos de Saul. E aí entra um dilema, porque Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, e Mefibosete, filho de Jonatas, estava sentado à mesa do rei. E aí a gente pode olhar para o texto e imaginar que uma crise está sendo instaurada, porque Davi tem que restaurar a aliança de Israel com os gibeonitas. Ao mesmo tempo, para fazer isso, será que ele tem que quebrar a aliança que ele fez com Jonatas, descendente de Saul? E é aqui que nós vemos a fidelidade de Davi, a fé de Davi num Deus que faz aliança com seu povo. Davi entende que o que ele faz diante de Deus não pode ser violado. As alianças que Davi faz diante de Deus não podem ser violadas. Então ele age de modo que a sua aliança com Jonatas é preservada, Mefibosete é poupado, e a aliança com os gibeonitas é restaurada quando ele apresenta 7 descendentes de Saul, 2 filhos de Saul com a sua concubina Rispa, e 5 netos de Saul, filhos da sua filha Merabe. E os gibeonitas os enforcam. E aí a gente pensa assim, pronto, o sangue foi derramado, a aliança está restaurada. Tem menção no texto de que a fome cessou nesse momento? Não. Porque há uma questão aqui que é, os filhos de Saul, por mais que eles estavam pagando pelo pecado da sua casa, que dignidade há em seus corpos serem largados a céu aberto para humilhação completa? E aí os gibeonitas estão afrontando a lei, lá em Deuteronômio 21, que fala que aqueles que são pendurados, por serem malditos, devem ser enterrados no mesmo dia, porque senão a terra vai se contaminar pelos seus corpos. E aí Rispa, ela tem uma atitude que é cheia de misericórdia e graça, contra a ideia da sua época, de que ela não poderia fazer nada. E ela estende um pano de saco, e ela fica por dias preservando o corpo dos seus filhos e dos outros 5, impedindo que os animais devorem as carnes dos seus filhos, de que eles sejam submetidos à humilhação completa. Isso chega aos ouvidos de Davi, e Davi fala assim, ela está certa. E nós esquecemos também do corpo de Saul e de Jonatas, que foi pendurado e exposto nos muros. E ele traz os ossos, tanto de Saul e Jonatas, quanto dos 7 que foram enforcados, leva até a terra de Saul, na sepultura de seu pai, faz os ritos funerários, sepulta os corpos, e só então, final do verso 14, depois disto, Deus se tornou favorável à terra. A aliança com os gibeonitas foi restaurada, a aliança com Davi, com Jonatas, foi mantida, preservada, e a aliança com Deus, por meio da lei, foi honrada, pois Davi cumpriu todos os ritos que a lei exigia. Fidelidade. Fidelidade. E esse texto grita para nós Jesus Cristo. Mais do que a fidelidade de Davi. Mais do que a atitude de Rispa de ir contra a cultura da sua época e preservar os corpos
dos descendentes de Saul. Esse texto grita Jesus Cristo. Porque nós, em Adão, estávamos em aliança com Deus. E nós desprezamos a aliança com Deus. Nós desprezamos o nome do Senhor. Nós vivemos para nós mesmos, fazendo tudo aquilo que nós achamos que deve fazer, fazendo aquilo que nos agrada. Nós jogamos o bom nome, o santo nome de Deus no lixo, porque nós quisemos, porque nós queremos. E o que nós podemos oferecer para Deus para compensar, para aplacar a ira que estava sobre nós? A sua vida, você acha que vale o tamanho da ofensa? O que você tem para oferecer a Deus para compensar a ofensa à santidade eterna de Deus? Olha, Senhor, como eu sou um bom empresário. E daí? Olha como eu sou um bom pai. E daí? Olha como eu sou uma boa mãe. E daí? Nada do que você oferecer a Deus vai cobrir, vai tampar 1 milímetro da sua culpa. Nada. Nada. Absolutamente nada. Toda a riqueza que você puder acumular no mundo não paga a primeira ofensa que você fez. Nada. E Pedro vai dizer: não foi por ouro, nem foi por prata que vocês foram comprados. Foi o sangue de um cordeiro imaculado, perfeito, sem culpa. Foi o sangue de Jesus Cristo, inocente, Filho de Deus, perfeitamente santo, que foi derramado até a última gota, até que não houvesse mais nada no seu corpo, para pagar a multidão dos seus pecados. João, como nós lemos, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que se põe na frente de Deus, de um Deus irado, e que recebe no seu corpo toda a ira de Deus que era destinada a nós. E Deus se satisfaz única e exclusivamente nele. Porque Isaías vai dizer que Deus se agradou em moê-lo. E a gente esquece do peso dessas palavras. Porque Deus se satisfez em destruir o corpo de Cristo Jesus para que o seu pecado, o meu pecado, fosse esquecido. Para que todas as nossas ofensas, do começo ao fim da nossa vida, fossem ignoradas por Deus, perdoadas por Deus, para que Ele olhasse para você e dissesse assim: meu filho, eu te amo. Nada do que você fizesse, faria, qualquer conjugação de verbo que você quiser, seria suficiente. E Cristo, sozinho, Ele suporta toda a ira de Deus, que estava destinada a nós. Justa, ira justa e santa.
Cristo, quando ele institui a ceia, ele diz: essa é a nova aliança firmada no meu sangue. Não é mais uma aliança que nós podemos violar, porque nós somos incluídos nela simplesmente porque Cristo nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Não é mais uma aliança frágil que depende da obediência e do amor de homens. É uma aliança perpétua, eterna, inquebrável, porque o sangue de Cristo é perfeito, eterno, eficaz e plenamente suficiente. Nós não vivemos de acordo com essa aliança, porque nós somos miseráveis pecadores e amamos a nós mesmos. Mas não depende de nós, porque o sangue do Cordeiro que conquistou tudo é suficiente. É suficiente. A fidelidade de Davi aponta para algo muito maior, que é o sangue de Cristo que sustenta a todos nós. A fidelidade de Davi, a devoção de Davi, a aliança com Deus, aponta para Cristo, que viveu de forma perfeita e no seu sacrifício resgata pecadores como nós. Deus se torna favorável a nós, não porque nós fizemos exatamente aquilo que Ele prescreveu, porque nós somos completamente incapazes disso. Deus se torna favorável a nós, porque Cristo carregou a cruz no nosso lugar. Cristo se fez maldito por nossa conta. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu falta, aquele que em tudo foi santo e perfeito, se fez pior do que nós, para que a ira de Deus não nos encontrasse. E para que agora nós, unidos a Ele, pudéssemos nos achegar diante do trono da graça de Deus, com ousadia, com a cabeça erguida, para sermos encontrados justos diante dEle, e para que Ele fosse favorável a nós. Romanos 5 vai dizer que nós que agora somos justificados pela fé em Cristo, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós não somos inimigos. Deus não está irado, Deus não irá nos destruir, porque o corpo de Cristo Jesus já foi destruído no nosso lugar. Nós temos paz. Nós podemos nos alegrar no Senhor. Efésios 1, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Paz com Deus. Deus se fez favorável a nós, porque Ele se satisfez em Cristo Jesus. Segundo o relato desse epílogo do livro de Samuel, nós vemos aqui 4 homens, a partir do verso 15 ao verso 22, 4 homens valentes, com uma bravura que nós desconhecemos, sobrenatural, pode-se assim dizer, em que eles, assim como Davi, matam gigantes. E embora esse texto tenha uma dificuldade ali no verso 19,
e eu quero sanar essa dificuldade agora. Esse texto também fala sobre Cristo. A dificuldade que a gente tem no verso 19 é porque fala que Eleanã, filho de Jaaré, Orejim, o belemita, feriu Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como um eixo de tecelão. E isso pode... Os liberais vão usar isso como uma contradição bíblica, porque Davi matou Golias em 1 Samuel 17. E a descrição de Golias aqui nesse texto é exatamente a mesma. Mas nós cremos que a Bíblia é inspirada e ela deve ser interpretada então de forma harmônica. Em Crônicas, quando o cronista cita esse texto, ele fala de Lami, irmão de Golias. Então, de uma forma muito simples, interpretando a Bíblia a partir dela mesmo, nós sabemos que Eleanã, aqui, também citado em Crônicas, ele não mata Golias, mas sim seu irmão, que também era um gigante. Superada essa dificuldade, que é bem simples, né? Esse texto, ele mostra 4 homens dos valentes de Davi, fazendo algo que Davi já fez. Davi foi o primeiro homem a matar um gigante. E todo mundo lembra de 1 Samuel 17. É a batalha bíblica mais bem descrita, mais detalhada que nós temos. E se vocês retomarem esse texto de 1 Samuel 17, com que autoridade Davi mata Golias? Se não é pela aliança de Deus com Israel. Se vocês lembrarem do texto, a primeira coisa que Davi fala quando ele chega no acampamento e ele ouve o discurso de Golias é: quem é esse incircunciso? Ou seja, a aliança, ele está fora da aliança. Quem é esse incircunciso? Para se referir dessa forma ao Deus vivo. E quando ele vai encontrar com Golias, ele fala assim: o Senhor é quem salva, sem espadas nem lança. E o Deus dos exércitos me entregou você hoje. E Davi invoca a aliança, Davi inspira o exército de Israel naquele momento pela sua fidelidade, pela sua fé, pela confiança que ele tem no Deus vivo, e ele vence Golias. E esses 4 relatos que nós vemos aqui são homens de Davi, são valentes de Davi, homens de guerra de Davi, que inspirados por ele, inspirados pelo seu rei, eles vão e eles cumprem e conquistam a mesma vitória. Cada um deles. Em batalhas diferentes, em contextos diferentes, mas eles vencem gigantes, assim como Davi, inspirados pela fé e pela fidelidade de Davi. E o que esse texto fala a respeito de Cristo? Cristo é o nosso alvo. A nossa vida, a nossa jornada, a forma como nós, súditos do rei, agimos, vivemos, pensamos, deve ser conduzida, inspirada por ele, o nosso rei, Cristo Jesus. É isso que significa ser discípulo. É isso que significa seguir a Cristo. É olhar para Cristo e viver como Cristo viveu. É olhar para Cristo e desejar, não por si mesmo, mas compelido pelo Espírito que habita em nós, a sermos parecidos com Jesus. Romanos 8.
Todas as coisas, todas as adversidades, todas as bênçãos, tudo da nossa vida coopera para quê? Para que Cristo seja formado em nós. Para que Cristo seja formado em nós. Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Filipenses 2, que o sentimento de vocês sejam o mesmo de Cristo. Servir. Servir. Lucas 14, Cristo falando para aquela multidão: se você não tomar a sua cruz, igual eu carreguei a minha, você não pode ser meu discípulo. Porque o discípulo, ele segue os passos do seu mestre. Os súditos do rei seguem os passos dele. Os servos de Davi, os homens de Davi, corajosamente seguem os seus passos. Trilham a mesma trilha, o mesmo caminho, as mesmas pegadas. Cristo não é a propiciação pelos nossos pecados para que a gente viva depois de forma aleatória. O texto de João, ele continua. Ele é a propiciação dos nossos pecados para que a gente não peque, mas para que a gente guarde os seus mandamentos, para que a gente tenha amor pela sua palavra, para que a gente olhe para ele e não viva mais a nossa vida. João Batista, que eu diminua para que ele cresça, que o meu nome seja esquecido para que o nome dele seja anunciado. Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ser discípulo de Jesus significa que você não existe mais. Que você não existe mais. Que Cristo é tudo. 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 No seu levantar, no seu caminhar, no seu assentar, naquilo que você faz, naquilo que você fala. Os puritanos, eles tinham a ideia de que se o primeiro pensamento do dia, até o último pensamento antes de dormir, não fosse Cristo, nós não estamos sendo piedosos o suficiente. Nós não estamos considerando Cristo o suficiente. Porque nós não existimos mais e tudo que nós fazemos é Cristo. É para Cristo, é por Cristo e para a sua glória. Se você é um discípulo de Jesus e a sua vida não tem sido anunciar Jesus, quão mau discípulo nós temos sido. Quão discípulo meia boca nós temos sido. Algumas aplicações para nós nessa manhã. A primeira delas é: considere melhor as suas promessas e as suas alianças. Considere melhor, tenha mais estima, tenha mais consideração pelas suas promessas e pelas suas alianças. Porque nós vivemos diante de Deus. E as nossas palavras são consideradas diante de Deus. Josué não consultou o Senhor quando ele fez aliança com os gibeonitas. A aliança dele, mesmo assim, foi feita diante de Deus e foi considerada, foi válida. Davi fez uma aliança com Jonatas diante de Deus. Essa aliança tem que ser válida, tem que ser considerada. Nós fazemos uma aliança com o nosso cônjuge diante de Deus.
essa aliança tem que ser considerada em tudo, porque ela é válida. E uma aliança que nós fizemos, e alguns ainda farão, que deve ser considerada, e poucos lembram disso, você é membro dessa igreja. Você é membro de uma igreja. Você fez um pacto de membresia. Você entrou em aliança com essa igreja. E essa aliança, assim como o seu casamento, é inviolável. Ela é inviolável. Se você quebra essa aliança, você está em disciplina. Nós vimos hoje na escola dominical, disciplina não é algo bonito, mas é necessário. Deus disciplinou Israel com fome por 3 anos por causa da quebra da aliança. Deus disciplinou Israel com 70 anos de cativeiro por causa da quebra da aliança. Quebrar a aliança com Deus, quebrar a aliança que nós fazemos uns com os outros, exige disciplina, e essa disciplina é aplicada por Deus por meio da sua palavra, por meio da sua igreja. Ah, mas se eu vir um membro da igreja, as pessoas vão ficar sabendo da minha vida. Sim. Vou ter conversas difíceis, eu não gosto muito. Sim, vai ter. Alguém vai puxar minha orelha? Vai. Eu tenho que me comprometer a estar lá? Tem. Tem mesmo que dar oferta? Tem. É a aliança que você fez com todos nós. Se você não está disposto a assumir a responsabilidade da aliança que você está fazendo com essa igreja, não faça. Pede para sair. Não faça, porque você vai ser cobrado. Porque se você descumpre, se você quebra a aliança, você será disciplinado. Nós temos que ter mais consideração com o sim que nós falamos aqui. Com o sim que nós falamos uns aos outros. Porque o sim que a gente fala para o nosso irmão não pode ser um talvez, e não pode ser um vou ver depois e te falo. Se você falou sim, cumpra com a sua palavra, porque vocês estão em aliança. Da mesma forma que se você falou não, fale não. Porque aqui dentro, membro da igreja, aqui dentro não é só a dor de cabeça de puxar a orelha, de corrigir o pecado, de cobrar isso e cobrar aquilo. Não. Aqui dentro nós somos encorajados diariamente uns pelos outros. Aqui dentro as nossas mágoas são tratadas. A nossa incredulidade é sanada. Aqui dentro, nós somos responsáveis por suportar uns aos outros em amor, edificar uns aos outros, servir uns aos outros. Da mesma forma como Cristo nos serviu. Nós temos tantas bênçãos, nós desfrutamos de tantas alegrias, nós somos inundados de amor, mas isso exige responsabilidade, exige compromisso. Fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, é uma aliança que você faz diante de Deus. Deus está validando, Deus está autenticando essa aliança. Considere melhor a sua palavra, as suas promessas, as suas alianças. Especialmente no contexto de corpo de Cristo,
no contexto de parte cidadão do reino dos céus. Considere melhor. Segundo ponto. Zelo sem fundamento gera morte. Zelo, o zelo de Saul por Israel e Judá, sem fundamento nenhum, gerou quase a destruição dos gibeonitas. Quebrou a aliança, gerou disciplina de Deus sobre Israel. Zelo sem fundamento gera morte. E o nosso zelo denominacional sem fundamento gera morte. Jonas fugiu por causa do seu zelo por Israel. Onde já se viu ninivita se arrependendo? Sendo trazido para dentro da aliança? De forma alguma. Eu prefiro morrer no mar do que pregar para aquele bando de ímpio. Zelo denominacional gera morte. Quando nós estamos mais preocupados com a nossa bolhazinha, com o nosso formatinho, com o nosso uniformezinho, nós estamos sendo agentes de morte para o mundo. Nós quebramos a aliança de Deus, porque a gente começa a se preocupar só comigo. Eu não me preocupo com o povo de Deus. Eu não me preocupo com aqueles que estão ainda sendo necessitados de pregação do Evangelho. E mais, eu começo a fragmentar o corpo de Cristo. Eu começo a fragmentar o corpo de Cristo. Porque eu começo a me orgulhar da minha denominação, eu começo a me orgulhar daquilo que eu tenho, que é certo, e isso me impede de olhar para os nossos irmãos que são diferentes e de ter respeito por eles e considerá-los como parte da nossa família espiritual, que é o corpo de Cristo. E aí a gente começa a ter um orgulho que é nojento. Ah, mas o fulano você viu que vai naquela igreja de parede preta. E daí? Você virou o juiz de todas as coisas? É a sua palavra que determina ou não quem é membro do corpo de Cristo e quem não é? A gente começa a acrescentar, o nosso orgulho começa a acrescentar outras coisas que são estranhas ao Evangelho, como se aquilo fosse promover salvação também. Não é mais só o Evangelho que salva, é o Evangelho e os 5 solas. Se a pessoa não crê nos 5 solas, ela não é salva. Se ela não souber delinear claramente todas as doutrinas da graça perfeitamente, de forma impecável, sem erro, ela não é salva. Enquanto eu conheço muitos irmãos, que tudo que ele sabe fazer é: irmão, se arrepende do seu pecado, corre para Jesus, que só Ele pode te dar descanso. Só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode te dar alegria verdadeira. Se arrepende do seu pecado. Crê em Cristo. E a pessoa não sabe mais nada. Ela crê. Nós precisamos ter cuidado com o nosso orgulho. Outra coisa é ir para o outro lado. Ah, é suficiente, chega, não precisa saber mais nada. Não. Nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. Nós precisamos crescer
no nosso conhecimento, porque conhecimento doutrinário não é para nosso orgulho, para ficar lá cheio de si. O nosso conhecimento de doutrina, o nosso conhecimento da palavra é para que a gente sirva e a gente ame mais. Então, quanto mais nós crescemos no conhecimento de quem Deus é, de quem nós somos em Deus, quanto mais nós conhecemos a Bíblia, melhor nós amamos os nossos irmãos e mais nós servimos os nossos irmãos. Então, não, estagnar no conhecimento simples, da mensagem simples do Evangelho, não é a solução. Mas o orgulho precisa ser morto. O orgulho precisa ser erradicado do nosso coração. Porque senão, nós não vamos mais reconhecer que a igreja do Rio Grande do Sul, que tem uma tradição diferente da nossa, é a igreja. Que a igreja do Nordeste, que tem uma tradição e costumes diferentes dos nossos, são a igreja. Senão a gente vai ficar centrado no nosso mundinho e esquecer que os coptas são nossos irmãos. Os angolanos, os moçambicanos, os asiáticos. E a gente se escandaliza com aquilo e fala, meu Deus, como é possível? Como é possível esse orgulho dentro do seu coração? Zelo denominacional, orgulho denominacional deve ser tratado, porque é pecado e gera morte. Terceiro ponto, terceira aplicação para nós. Os ímpios também devem ser tratados com dignidade. E isso é uma coisa que não está só na lei de Moisés. Isso não está só escrito no texto bíblico que nós lemos, quando Rispa vai lá e se recusa que os corpos dos seus filhos e daqueles outros descendentes de Saul, netos de Saul, fossem expostos. A gente vê isso no pensamento grego comum, Antígona faz isso. Antígona enfrenta Creonte e fala assim, a lei divina é maior do que a sua lei, então o corpo daqueles que já foram punidos acabou, a punição acabou, a morte encerra a pena, enterra. E ela morre por isso. E Rispa está aqui falando a mesma coisa. O pecado foi expiado, a pena foi cumprida. Não é certo que os gibeonitas exponham os corpos à vergonha e à humilhação para a eternidade. E Davi entende isso. Davi vai e faz o sepultamento. Os ímpios também devem ter o mínimo de dignidade, porque também são imagem e semelhança de Deus. E nós vemos isso no nosso exemplo supremo, Cristo Jesus, quando ele chega diante de Jerusalém, e ele olha para Jerusalém, e ele encarna o texto de Ezequiel 33. Em Ezequiel 33, Deus fala, assim declaro eu, o Senhor. O Senhor Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes tem o prazer que eles se voltem dos seus maus caminhos e vivam. E aí Jesus, encarnando o texto de Ezequiel, ele olha para Jerusalém e chora. Ele sente íntima compaixão por aquelas pessoas que estão se perdendo. Isso deve nos inspirar, isso deve nos impelir a sentir compaixão. Quantas vezes a gente pensa a respeito do ímpio de forma desprezível? Eu quero que ele se exploda.
que morra enterrado de cabeça para baixo. Que é para se ele for subir, cava mais para fundo. A gente pensa isso. Tô vendo vocês dando risadinha de canto de boca, mas é verdade. A gente despreza o ímpio. A gente despreza eles. Porque no fundo, a gente se acha melhor do que eles. E qual é a diferença de você para qualquer outra pessoa? Nenhuma. Olhar para Cristo deve nos lembrar, deve fomentar no nosso coração humildade de saber que Cristo salvou um diabo como eu. Por que ele não pode salvar o meu vizinho, o meu colega de trabalho? Compaixão, misericórdia, nós devemos olhar para eles com compaixão. Pregar o amor de Cristo, o evangelho de salvação. Porque nosso sentimento de vingança não deve pertencer a nós, porque a vingança pertence ao Senhor. A nós nos foi dado o ministério da reconciliação. Ah, mas tem tanta maldade, a gente vai orar em imprecação. Ok. Vá ler os salmos imprecatórios, como eles terminam. É o Senhor que dará a paga. Eu, nada. Eu vou só orar. Porque a justiça pertence ao Senhor. O Senhor que é justo e Ele que retribui na medida das obras de cada um. A nós compete o quê? Olhar para os ímpios com compaixão, sabendo o seguinte: eu estava lá, eu estava nesse lamaçal de desgraça e Deus me arrancou de lá com raiz e tudo e me transportou para o reino do Filho do seu amor, sem que eu merecesse nada. Deus pode fazer isso com ele também. E nós não sabemos quem são os eleitos, nós temos a obrigação de anunciar para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Olhar para o ímpio com compaixão, com misericórdia, com graça, sabendo que um dia nós estávamos lá, e se não fosse Cristo, e Cristo somente, nós estaríamos lá. E a justa ira de Deus recairia sobre nós, e nós não poderíamos reclamar nada. Nada. Que nossos olhos estejam sempre fixos em Cristo Jesus, a propiciação pelos nossos pecados, o modelo perfeito que nós devemos seguir, guardando seus mandamentos, sendo fiéis nas nossas alianças, sendo humildes e ávidos na pregação do Evangelho, para que Deus salve todos aqueles que Ele chamar, em tempo oportuno, para a glória do Seu nome e exaltação de Cristo. Curve suas cabeças, vamos orar. Senhor, nós não somos nada sem Ti. Nós somos pó e nada mais que isso. Nós somos desprezíveis, nós somos arrogantes na nossa miséria. Como somos necessitados do Teu Espírito, como somos necessitados do Teu Filho, como somos necessitados de Ti. Destrói, Senhor, os nossos corações, destrói as nossas mentes, os nossos corpos, para que o Teu Espírito nos vivifique
e para que sejamos achados em Cristo. Nós suplicamos o teu auxílio, ó Espírito Santo, para que a tua palavra não caia no nosso coração e se perca, mas que frutifique alegria, responsabilidade, frutifique em nós humildade, porque sabemos que tudo aquilo que temos não vem de nós mesmos, mas vem de Ti. Senhor, calce os nossos pés com a proclamação do Evangelho, para que nosso anúncio não seja apenas para aqueles que estão perdidos, mas seja sempre uma âncora para nós mesmos. Seja essa âncora que coloca nossos pés firmes em Cristo, lembrando-nos constantemente de que não somos nada, senão servos uns dos outros, pela obra que Cristo fez em nós. Eu te peço, ó Espírito Santo, mortifica a nossa carne, a nossa mente. Tira as escamas dos nossos olhos para que nós contemplemos exclusivamente a beleza de Cristo. E para que, amando Cristo acima de todas as coisas, nosso coração se apegue à sua palavra e que nós vivamos de maneira digna da vocação pela qual nós fomos chamados, exercendo o ministério da reconciliação com graça e misericórdia, buscando a glória do seu nome e o anúncio do reino. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de nós mesmos e que em tudo, o seu amor transborde e o seu nome seja glorificado. É o que nós pedimos, suplicando em todas as coisas, em nome de Cristo. Amém.